Olá pessoal, queria fazer um comentário hoje a respeito da continuidade da fisioterapia, a necessidade de se continuar um programa de reabilitação motora e o mito de achar que reabilitação, fisioterapia se restringe a um pacote de sessões, como é colocado hoje em dia. Isso é comum verificarmos que existe sempre indicações a cada 10 sessões e que o paciente cria uma expectativa de que tem que melhorar em 10 sessões. Na verdade, isso é um mito, isso não existe. Não existe número para você estabelecer uma recuperação funcional, até porque funcionalidade motora, ela exige muitas questões neurológicas, questões cardiopulmonar, questões de força, de resistência, de reflexo, várias questões. Inclusive, existe também a necessidade do paciente se encontrar, se achar em condições motoras plenas. Então, na realidade, muitas das vezes, a alta ela é estabelecida a partir de critérios do profissional, fisioterapeuta, mas principalmente da necessidade, da vontade e da percepção do próprio paciente. Existem questões sensíveis a isso, por exemplo, o paciente idoso. O paciente idoso, até que ponto ele terá uma alta de uma queixa de dor na coluna, de alguma alteração reumática, neurológica? A reabilitação está muito mais ligada com o bem-estar dele do que uma etapa, um pacote, uma série de sessões. Então, é um mito achar que você vai curar, você vai resolver tudo em 10 sessões, em 20 sessões, seja quantas forem indicadas. Quem estabelece essa série, quem estabelece esse tempo, é uma combinação, é o resultado de uma relação do terapeuta com o paciente. Então, muitas das vezes o paciente determina como ele está e como ele deve sentir pleno para ter alta fisioterapêutica. Existe um trabalho de reabilitação preventiva. Muitas vezes você estabelece uma melhora, uma recuperação funcional e é necessário manter durante um período um trabalho de prevenção até para estabelecer realmente de fato se esse paciente está consolidada a recuperação dele ou não. Para você perceber, para o paciente ter noção que ele está de alta, que ele encontra-se plenamente em condições motoras, é preciso um tempo, e esse tempo é um tempo trabalhado, é um tempo testado na clínica com o fisioterapeuta, e aí ele vai percebendo realmente a sua capacidade. Isso é fundamental, isso esbarra num trabalho também preventivo, de manter o paciente em uma condição plena preventivamente. Então, todas essas questões são importantes e derrubam um pouco aquela ideia de que você vai com uma indicação clínica de fazer 10 sessões e você tem que se recuperar em 10. Se não recuperou em 10, é porque foi mal feito o trabalho ou porque tem que tomar o remédio, porque não deu certo a físio. Isso não é verdade. Fisioterapia, reabilitação motora, capacidade funcional, vai muito além de um número restrito de sessões. Essas 10 sessões é um controle para se ter uma ideia do acompanhamento do paciente pelo próprio profissional e pelo paciente também. E na realidade nós fazemos reavaliações de tantos em tanto tempo. E esses 10 pode ser até um controle para isso, mas não determina de hipótese alguma o número necessário para que ele faça. Pode ser até em 10 sessões, mas que ele pode fazer muito mais do que isso e mesmo assim não ter a cura estabelecida. Tá? Então é importante a gente colocar isso, porque isso é uma dúvida recorrente dos pacientes. Os próprios profissionais se viciam nessa questão de indicação e passa até para o paciente uma ideia de que eu vou resolver e vai ficar bom e às vezes se frustra tanto o paciente como o profissional. Ok? Forte abraço.